Você conhece o Ministério Público do Espírito Santo? Sabe para que serve a instituição? Para falar um pouco mais sobre o assunto e explicar sobre a necessidade de integrar o órgão à sociedade, o Estúdio Tribuna Online recebe hoje o promotor de justiça Francisco Berdial, secretário-geral do Ministério Público. Bem-vindo, doutor Francisco, é uma satisfação recebê-lo. E, bom, vamos começar falando um pouco sobre o órgão. O Ministério Público, nós vimos falando, que ele tem aí uma função de ser um representante da população, uma espécie de mediador entre os poderes. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa função do órgão. Muito obrigado pelo convite, Rafael. É uma honra estar aqui falando de Ministério Público e você apresentou uma visão muito bacana sobre o que a gente quer do Ministério Público, um órgão protetor da sociedade que dialoga com ela. Então, o Ministério Público realmente ele quer estar no centro do diálogo como um facilitador, como um mediador dos direitos da sociedade, de olho nesse futuro da nossa comunidade, da nossa sociedade. Nós temos os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. O Ministério Público não é um poder, mas ele está acessível à sociedade. Uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu tenho um problema de consumo. Geralmente nós procuramos o PROCON. É possível procurar diretamente o Ministério Público? Sim, o Ministério Público, embora não seja um poder, ele faz parte do sistema de justiça. Então, ele está bem próximo do Poder Judiciário. Esse sistema de justiça é formado pelo Ministério Público, procuradorias, defensorias públicas. Então, o cidadão pode procurar o Ministério Público para resolver qualquer problema. Direitos do consumidor, infância e juventude, parte criminal, saúde, educação, meio ambiente. O Ministério Público tem, pela Constituição Federal, uma série de atribuições para a defesa dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais coletivos e individuais. Então, portanto, se a pessoa tem um problema no direito do consumidor, ele pode procurar sim o Ministério Público. O Ministério Público pode atuar diretamente no caso ou fazer o devido encaminhamento para os órgãos de proteção ao consumidor. E como é que a população pode conseguir esse contato direto? É por meio da internet? É pessoalmente, indo até algum local? O cidadão pode ir pessoalmente a qualquer sede do Ministério Público para ser atendido. Então, nós temos sedes em todas as cidades do Estado do Espírito Santo para atender as pessoas. A partir daí, se a pessoa quiser, ela pode acessar o próprio site do Ministério Público para fazer uma comunicação pela ouvidoria por meio do site ou mesmo por telefone, o telefone 127. Então, resumidamente, pode ir pessoalmente, pode usar o telefone ou pode usar a internet. É muito utilizado esse recurso telefone 127? É bastante, é muito utilizado. Com o 127, o cidadão vai falar com a ouvidoria do Ministério Público. E ali, pela ouvidoria, ele pode se identificar e pode dizer qual é a sua demanda. Essa demanda, então, vai ser recebida e vai ser encaminhada para o promotor de justiça que atua naquela área. Um tempo atrás, nós falamos um pouquinho sobre a ouvidoria do Ministério Público. Geralmente essas demandas que ocorrem, elas são mais ligadas a quê? A problemas relacionados à política, meio ambiente, consumidor. O que é a maior demanda que o Ministério Público recebe hoje da população? Nós temos uma demanda muito grande que envolve todas as temáticas. Então, por exemplo, ano que vem nós temos eleições municipais. Nesse período, o Ministério Público acaba recebendo uma enxurrada de demandas na área eleitoral, de fiscalização do cidadão em relação às eleições municipais. Mas nós recebemos muitas demandas também de corrupção em órgãos públicos, demandas relacionadas a desmatamento. Todas as áreas em que o Ministério Público atua, a gente recebe demanda. Estávamos falando também sobre o plano de buscar essa aproximação com a sociedade. Está sendo realizada uma pesquisa que qualquer um, inclusive, pode participar. Não é isso? Sem precisar se identificar. Queria que falasse um pouquinho mais dessa pesquisa. Como eu havia dito, o Ministério Público está se preparando para o futuro. Então, nós estamos fazendo o nosso planejamento estratégico. Nós queremos que nos próximos 8 anos a população nos diga o que ela espera do Ministério Público. Para isso, nós estamos fazendo uma pesquisa para saber como a população nos vê, o que ela enxerga do Ministério Público e o que ela espera que nós façamos. Quais são as áreas de atuação que ela quer. Por exemplo,
Então, a população quer que nós tenhamos uma atuação mais assertiva, incisiva na área da segurança pública. Ela pode, pela pesquisa, dizer na área da saúde, na área da educação, infância e juventude, meio ambiente, fiscalização de recursos públicos. Então, por meio da pesquisa, a população está sendo chamada, convidada a participar da construção do nosso planejamento estratégico. A partir daí, nós vamos identificar prioridades de atuação. Com essas prioridades, nós vamos canalizar recursos e energia para trabalhar naquelas áreas específicas. É para entender o que a população espera. E como que eu posso, ou qualquer cidadão pode participar da pesquisa? Qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério Público, que é o www.mps.mp.br, ou pode acessar as nossas redes sociais. O Ministério Público tem canal no Instagram, tem canal no Facebook, e aí, a partir dali tem um link que te direciona diretamente à pesquisa. Eu já respondi a pesquisa. 3 minutinhos, coisa breve, não é isso? Exatamente, muito rápido, e a pessoa participa de uma pesquisa que vai ter efeito pelos próximos 8 anos. Bom, a gente está falando aqui sobre a instituição, ano que vem é ano eleitoral. O Ministério Público ele está agregado ao Ministério Público Eleitoral, certo? Deve ser um período muito desafiador esse período de eleições. Como que está sendo a preparação para isso? O Ministério Público Eleitoral ele é uma atividade realizada em conjunto pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, ou seja, há uma junção de forças. Então, os procuradores da República e promotores de justiça, eles se unem para poder fiscalizar as eleições. Então, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na atuação eleitoral, nós temos 50 promotores eleitorais, eles se preparam estudando a matéria eleitoral através de encontros preparatórios e, a partir dali, definem os temas que serão mais importantes para as eleições. Então, ano que vem, o Ministério Público do Estado, que aí temos os promotores de justiça eleitorais, esses promotores, então, eles vão atuar em toda a eleição, desde a parte de registro, campanha eleitoral e ajuizando as ações para coibir o abuso de poder. Tem alguma novidade para o ano que vem? Alguma mudança para o povo, efetivamente, para a população, para o eleitor, na eleição de 2024? Olha, nos últimos anos, é tradicional que a cada eleição haja uma reforma eleitoral. É tradicional que haja mudança na lei eleitoral, adaptando alguns pontos importantes. Então, nos últimos anos, nós tivemos, por exemplo, a necessidade de cotas de gênero para divisão de 30-70 para cada gênero. Isso é muito importante para permitir a participação da mulher na política. Então, foram criados também os crimes de violência política, especialmente contra a mulher, porque as mulheres entravam, mas também passavam a ser vítimas de uma violência, de uma opressão, de uma discriminação por serem mulheres. Então, a cada ano, a Justiça Eleitoral vai tentando aperfeiçoar, junto com o legislador, obviamente, vai tentando aperfeiçoar a atuação da função eleitoral. Então, para esse ano, a gente espera, que haja eleições mais tranquilas, eleições mais justas, com obediência da legislação. Ou seja, que a gente não tenha violência, que a gente não tenha tantos embates, tantas agressões, e que a gente possa fazer realmente uma eleição que seja vitoriosa para todos. A atuação profissional, voltando a falar um pouquinho sobre o Ministério Público, é na área da família. Qual é o maior desafio hoje do Ministério Público nessa área? O Ministério Público nessa área da família, ele atua notadamente para defender os interesses dos incapazes, ou seja, crianças, em regra, crianças e adolescentes, ou pessoas incapazes, ou seja, pessoas que estão fora da sua autodeterminação. Então, 90% dos casos, o Ministério Público atua na defesa desses incapazes. E, como você disse, muitos dos casos de família se resolvem em acordo. E o promotor de justiça, então, está fiscalizando nesses acordos se os interesses das crianças e dos adolescentes estão sendo resolvidos. Por exemplo, criança e adolescente têm direito a uma pensão alimentícia, a chamada alimentos.
Então, nessa parte, o promotor de justiça fica bastante atento se estão sendo obedecidos vamos chamar assim, os princípios para definir o valor dos alimentos, né? Capacidade e necessidade. Qual é a necessidade dessas crianças e adolescentes e qual é a capacidade de quem vai pagar os alimentos. Então, muitas vezes, a grande maioria são os pais, né, os homens, que acabam pagando as pensões, mas não necessariamente. Podem ser mães também que acabam pagando pensão por terem uma situação econômica melhor, enfim. Aí o caso a caso define, mas o mais importante é a defesa da criança e do adolescente que participa dessa relação. Então, o Estado, e a partir da legislação, pensa, olha, essas crianças podem estar vulneráveis nessa discussão entre pai e mãe sobre onde ela vai morar, com quem ela fica, qual o valor da pensão. Então precisa de um terceiro imparcial que vai cuidar delas ali para ver se está tudo correndo bem. Há alguns casos em que os avós acabam sendo os responsáveis pelo verdade, pagamento, é verdade. Existe essa necessidade de complementação, porque um dos pais não tem condição de pagar e os avós acabam sendo chamados aí para contribuir. E é um fenômeno também do Brasil também de que os avós acabem, enfim, assumindo parte da criação dos filhos pequenos, porque existe a gravidez na adolescência, os jovens tendo filhos, e aí, naturalmente, os avós acabam assumindo essa parte, até porque se afeiçoam com o neto, e aí por aí vai. São os arranjos muito comuns aqui no Brasil. A gente vê muita discussão a respeito de herança hoje. Essa também é uma parte que se enquadra na área de família? Sim, o Ministério Público trabalha com a parte de órfãos e sucessões. Então, no direito é família, órfãos e sucessões. Então, inventários e todos os procedimentos de transmissão de herança, o promotor de justiça acaba participando também, se houver necessidade. Presença dos incapazes. É o que atrai. O que atrai a participação do promotor de justiça nesses processos é o interesse público. Então, às vezes, há uma questão de interesse público envolvida, mas, notadamente, se houver interesse de incapazes. Pode ter um menor, por exemplo, que está sendo desfavorecido numa sucessão de bens, uma transmissão de herança. Exatamente. Para que isso não aconteça, vai ter ali o Ministério Público um fiscal da lei. Então, o promotor de justiça vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida e se aquela pessoa não está sendo prejudicada. Voltando a falar um pouquinho sobre a pesquisa, até quando a população pode participar? Responder ao questionário. A pesquisa vai até o dia 20 de setembro. Precisamos que as pessoas, já está há vários dias, né? Mas até 20 de setembro a gente gostaria muito que as pessoas nos respondessem e contribuíssem para o planejamento estratégico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Sobre ainda o NUFAM e as questões familiares, uma pessoa ela pode ser obrigada, se ela se negar, por exemplo, a participar do exame de paternidade ou maternidade, ela pode ser obrigada judicialmente? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, isso é um princípio do direito. Então, durante muitos anos, essa foi uma estratégia daqueles supostos pais de fugirem à sua responsabilidade. Então, como eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, eu não faço o exame. E isso acabava dificultando muito a comprovação, porque o DNA é uma prova cabal, conclusiva. Então, hoje, entendeu-se o seguinte, olha, se você está se negando a fazer o exame de paternidade, presume-se que você é o pai. E a partir daí, então, essa paternidade pode ser presumida e você vai ser pai mesmo que você não faça o exame de DNA. Então, essa é uma solução que foi criada, inclusive tem súmula nesse sentido. Sobre o NUFAM de Cachoeiro, é de Cachoeiro, não é isso? Queria que falasse um pouquinho mais a respeito. Nesse núcleo de direito das famílias, né, o NUFAM, os promotores de Cachoeiro de Itapemirim, capitaneados pela doutora Gláucia Madureira, eles trouxeram ao NUFAM uma ideia de um projeto piloto para o reconhecimento de paternidade. Ou seja, eles começaram a ir nas escolas e ter muitos contatos com as pessoas, vendo, poxa, tanta criança sem o registro do pai. Então, eles entenderam que, olha, isso aqui, a gente precisa fazer um trabalho, um esforço concentrado para que essas crianças tenham o nome do pai, um registro. E a partir daí, esse projeto, então, angariou apoio do empresariado local,
né? E criou-se um fluxo de atuação. E o NUFAM, que é o Núcleo de Direito das Famílias, dá um suporte técnico para essa iniciativa dos colegas de Cachoeiro. E aí é um projeto muito bacana porque a gente pretende expandi-lo por todo o estado. Para concluir, queria saber se alguém tem interesse em fazer um teste de DNA, comprovar a paternidade. É possível fazer isso com a ajuda do Estado por meio do Ministério Público. Como que um cidadão ele pode buscar isso? É também pelos mesmos meios do telefone 127, procurando uma sede do MP? Sim. Eu sugeriria, como é uma matéria, vamos chamar assim, de cunho íntimo da pessoa, que a pessoa procure diretamente um promotor da área de família. Então, ele precisa procurar um promotor da área de família, seja pessoalmente, seja pelo 127, seja pela internet, mas ele direcione essa necessidade, esse interesse de fazer esse exame procurando um promotor da área de família. O promotor da área de família vai fazer a devida entrevista, vamos chamar assim, vai entender melhor o caso, vai dar as orientações para aquela pessoa e entender qual é o melhor caminho, se ela faz por conta própria, se ela tem um exame custeado pelo Estado, se ela ajuiza uma ação. Então, a partir daí, ele vai fazer esse diagnóstico inicial e definir para onde ela vai. Queria agradecer então a presença do Dr. Francisco Berdial aqui no estúdio Tribuna Online, uma satisfação recebê-lo. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui, conversar com a população. O Ministério Público é uma instituição voltada para atender as pessoas. Nós estamos de portas abertas, então nós queremos estar mais perto da população, nós queremos um Ministério Público e mais perto de todos. Esta entrevista está disponível no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.